É isso aí, desafios do aquecimento global aqui na Rádio Mundial 95,7 FM e 660 AM. Hoje nós temos aqui uma entrevistada no estúdio, que vai ser entrevistada por mim, a professora doutora Tereza Cristina Carvalho, lá do Centro de Computação Eletrônica da USP. Tudo bem, doutora Tereza? Tudo bem, e você? Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Então a doutora Tereza já esteve aqui no programa, falando sobre um tema bastante interessante, do qual a gente notou muito procura por esse tema por parte dos ouvintes. Muita gente ligou para nós, mandou e-mail. Aliás, foi o tema que mais causou interesse. De todos os assuntos que nós abordamos na rádio, o assunto do lixo eletrônico, dessa questão do descarte do equipamento eletrônico, do uso, tudo isso chamou muita atenção, porque a gente vê aí, o dia todo a gente vê os aparelhos eletrônicos, né, computador, notebook, né, os celulares e brinquedos de criança, tudo hoje é eletrônico. Verdade. Em casa a gente está rodeado, na casa da gente está rodeado de coisas eletrônicas hoje em dia. Então onde é que vai parar esse material depois que a gente usa? O que acontece com o meio ambiente, com esse produto sendo descartado da forma que ele, na maioria das vezes, né, hoje praticamente ele é colocado num lixão, quer dizer, a questão da reciclagem disso, tudo isso que nós vamos abordar aqui na entrevista de hoje, porque nós chegamos até a doutora Tereza em função do projeto que teve o ano passado de aquisição de computadores lá para a USP, onde foi desenvolvido um selo verde para as empresas que fossem fornecedoras dessa licitação. Mas deixa eu fazer uma apresentação aqui rápida da doutora Tereza. Ela é graduada pela Escola Politécnica da USP em Engenharia Eletrônica e é doutora na área de redes de computadores, né, pela USP também, e fez o MBA pelo MIT. Então, um monte de sigla aqui, deixa eu explicar para vocês. O MBA é um título de mestre, né, que você consegue nas instituições de ensino, né, nas faculdades, mas no caso ela é MBA pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É um dos principais institutos de tecnologia do mundo, que fica em Boston, nos Estados Unidos. Recebeu vários prêmios e ela atualmente é professora da USP, da Poli, diretora do Centro de Computação Eletrônica da USP e diretora técnica do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores também da Escola Politécnica da USP. Representante da FAPESP junto à Internet 2, ou seja, o currículo dela é extenso, tem muita coisa que ela já fez e ela participa. Possui mais de 90 artigos científicos e tecnológicos em anais de conferências nacionais e internacionais. O Centro de Computação Eletrônica da USP, ela vai explicar para nós um pouquinho rapidamente o que é, e nós vamos entrar nos assuntos aqui do selo verde da USP, etc., na questão do descarte dos produtos eletrônicos, da bateria, o dano que isso causa para o meio ambiente e tudo mais. Fala para nós então, doutora Tereza, sobre esse seu trabalho, sobre o Centro de Computação da USP, para a gente depois entrar nessa outra questão do selo. Então, o CC é responsável pelo Serviço de Infraestrutura de Informática da Universidade. Na realidade, nós cuidamos do campus, da interconexão de campos. Então, nós temos desde a parte de rede, a parte de manutenção de micros, o data center, compra centralizada de micros, ou de qualquer bem de informática, a parte de telefonia, a produção de pequenos vídeos para fins didáticos, né? Então, ou seja, é suporte de TI para a universidade. Ok. E dentro desse espírito nós começamos a nos preocupar. O que tem a ver sustentabilidade com TI? Certo. E aí foi que nós lançamos esses dois projetos, um projeto do Selo Verde e outro projeto do lixo eletrônico. E essa comissão de sustentabilidade CCE-USP, ela acaba influenciando toda a USP, né? Porque na questão de informática, sim, ou ela abrange outras áreas?
Não, a Comissão de Sustentabilidade, ela trata de todos os problemas de sustentabilidade dentro do CCE e em relação à TI para a USP. Ah, ok. Mas, obviamente, como a USP tem diversos campos, esse trabalho de suporte de TI nos outros campos, nós estamos conversando com os centros de informática de cada campus. Porque são 7, né? São 7 campos, exato. Ok. E agora, vamos falar sobre esse selo aqui. Como é que surgiu a ideia do selo, que foi desenvolvido aí, esses critérios pela USP, e que no fim foi utilizado aí os computadores da Itautec. A gente tem que falar a marca porque é o seguinte, se ele tem o selo, a gente tem que falar bem da empresa que está fazendo algo bom. Né? Uhum. Então não se trata aqui de fazer propaganda. É usar o exemplo, bom exemplo para ser seguido por outros, né? Eu acho que também é interessante que a Itautec é uma empresa nacional, né? Então eu acho que fico até... Então, o selo verde, a ideia é... Se o micro tem um selo verde da USP, significa que ele não tem chumbo, tem sistema de economia de energia e tem também, segue os padrões de gestão ambiental, que é o ISO 14001, e de gestão de qualidade, que seria o ISO 9001. Do nosso ponto de vista do usuário final, então, não ter substâncias tóxicas é o grande diferencial e economia de energia. Então a gente estima que tem uma economia por volta de 20 a 30% de energia. Cada computador. Cada computador. Isso multiplicado pela quantidade de computadores que é fabricado, que você no outro programa disse para nós aqui, de 10 a 12 milhões de micros por ano é fabricado no Brasil. É isso, que é consumido por ano. Muita coisa, hein? Isso. Mais a base instalada que está aí, quer dizer, nós temos... Você comentou na época, são mais 65 milhões. Isso, no ano de 2008 nós fechamos por volta de 65 milhões de micros. É muita coisa. Então, a questão do selo verde, então, nós compramos em outubro do ano passado cerca de 2.000 micros e 300 notebooks. Eles ganharam o selo verde, a empresa que venceu o pregão foi a Itautec. E hoje existem outras empresas aplicando para o selo verde. Então, o caso da Dell, ela acabou de ganhar também um pregão de grid, né, para vários computadores ligados em grid, e nós vamos estar realizando um trabalho para verificar se vai ter selo verde também ou não. Então a Dell está aplicando. Então isso é interessante, porque os próprios fabricantes estão procurando ter o selo verde. Isso é importante por causa, principalmente, da falta de legislação, que nós não temos aqui no Brasil uma legislação que obrigue os fabricantes a entregar para nós micros verdes. Então, quem que é importante nessa cadeia? Os usuários. Os usuários têm que cobrar. O consumidor. O consumidor é a peça-chave sempre. Porque a indústria está sempre querendo atender a necessidade ou o desejo do público, do consumidor. Exatamente. Então, se o consumidor ele se posicionar, a indústria, com certeza, ela é muito sensível a esse tipo de atitude do consumidor. Eles estão pesquisando isso. Uhum. Estão atendendo que hoje, se não tem interesse consumidor, eles não têm interesse em fazer isso. Exatamente. Então, aqui no Brasil, falando um pouco sobre legislação, nós não temos uma legislação que obrigue os fabricantes a entregarem micro verde, nem muito menos cuidar do lixo eletrônico. Se nós formos para a Europa, nós vemos que hoje só se consegue vender micros e equipamentos eletrônicos verdes. Aí o próprio governo tem a legislação. Isso. E além disso, quando o micro fica velho ou o seu equipamento eletrônico fica velho, a própria empresa é obrigada a retirar esse micro e a fazer a reciclagem, o destino sustentável do micro. Olha só. Então, isso aqui no Brasil não existe e nós precisaríamos, nós usuários, começarmos a refletir e obrigar uma posição em relação a esse assunto, que eu acho que é de extrema relevância.